graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, meditando um pouco na Palavra de Deus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, a gente vai ler do versículo 2 ao versículo 8. Porém, enquanto você vai procurando aí, eu gostaria de falar um pouco sobre o momento em que nós estamos vivendo. Irmãos, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. A gente está vivendo um momento de guerra. Só que essa guerra ela não está acontecendo entre as nações. Ela está acontecendo contra um vírus que ele pode destruir parte da humanidade e matar milhões de pessoas em todo o mundo. Então, um dos recados que eu queria deixar para você como igreja, da mesma forma que a gente é obediente a Deus e a palavra de Deus, nós precisamos ser obedientes nesse momento e agir com prudência, conforme está sendo determinado pela Organização Mundial da Saúde, pelos governos, para que a gente possa fazer esse isolamento social. Esse isolamento social não é brincadeira, é um negócio muito sério, para que esse vírus ele não espalhe e cause uma destruição muito grande. A gente sabe que tem as faixas de risco, mas hoje desde os mais velhos até os mais jovens e crianças, elas têm um risco em potencial se adquirirem essa enfermidade, o Covid-19. Então, é importante que a gente siga essas regras. Não vou falar elas porque vocês estão vendo todo dia aí nas mídias sociais, mas é importante seguir. E momentos como esse, eles fazem a gente refletir um pouco sobre a realidade que a gente está vivendo. E ele chama a nossa atenção para alguns aspectos. Eu queria falar rapidamente sobre dois aqui, antes de ler esse versículo da Palavra de Deus. A primeira delas é a liberdade que a gente tem, que muitas vezes a gente não valoriza. A gente vive num país que nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade para pregar a Palavra de Deus e muitas vezes a gente não agradece a Deus por tudo isso que Ele tem dado para nós, essa liberdade. E às vezes é necessário que a gente passe por um momento em que a gente fica com essa liberdade restrita, para que a gente possa aprender a buscar mais a Deus e valorizar a Palavra de Deus. Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, lá em Gálatas 5, versículo 13, ele fala assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Existe uma diferença entre a palavra liberdade e a palavra libertinagem. E algumas pessoas elas confundem o significado verdadeiro da palavra liberdade. Às vezes as pessoas elas pensam que a liberdade é você fazer tudo o que você quer, vivendo uma vida sem regras, vivendo uma vida sem moderação. Só que a liberdade não é isso. A liberdade ela está condicionada a algumas regras. Por exemplo, todo ser humano ele tem o direito de ir e vir. Ele tem essa liberdade, desde que ele não cometa um crime. Se ele cometer um crime, essa liberdade de ir e vir, ele pode perder por conta desse crime. Então a liberdade ela está condicionada a algumas regras. Um momento como esse faz a gente pensar um pouco, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou buscar Deus do meu jeito, da minha forma, da minha maneira e do jeito que eu quero, sem regras. E de repente a gente passa por uma situação dessa e a gente percebe, poxa, como é bom, como é legal quando a gente está junto em igreja, quando a gente tem o dia do Senhor, quando a gente tem a oportunidade de buscar Ele. É por isso que Paulo ele fala que nós, como igreja, você, eu, nós somos chamados à liberdade, mas a gente não pode usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Em momentos como esses momentos que a gente está vivendo, eu quero que você entenda que você pode viver essa liberdade dentro da sua própria casa. A nossa casa, irmão, querido, irmã, ela precisa ser o local onde a presença do Espírito Santo está. E a verdade é que a palavra de Deus, ela diz que Deus é Espírito e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Muitas vezes as pessoas que estão sem Deus, elas pensam que esse momento de isolamento, essa quarentena, é um momento em que elas estão presas. Elas estão condicionadas a uma situação que elas não podem sair.
Mas quando o Espírito Santo está dentro da nossa vida, independente de onde você está, ali está a liberdade do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 fala sobre isso. Em tempos difíceis, eu quero incentivar você a trazer a presença de Deus para a sua família. E aí, com certeza, você vai poder experimentar cada dia essa liberdade dentro do seu lar. Tendo Cristo como cabeça da nossa vida, da nossa família, tendo a presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso lar, de acordo com a palavra, nós podemos experimentar essa verdadeira liberdade. Segundo ponto que nos faz refletir sobre esse momento que a gente está vivendo é da importância da comunhão com a nossa família. Naturalmente que se você está em casa, eu entendo que você está com a sua família. Nesse mês de março a gente estava estudando na EBD, na Escola Bíblica Dominical, sobre a importância da família e a necessidade da família estar constantemente na presença de Deus. Tem um dos irmãos da nossa igreja que ele é bombeiro militar e ele estava falando sobre o aumento dos casos de violência doméstica nesse período em que muitas pessoas estão dentro das casas com as suas famílias. Isso assusta a gente, porque a gente percebe que são pessoas que estão longe, que estão distantes de Deus. Isso significa que existem milhares de famílias que estão totalmente destruídas e desestruturadas sem Deus. O motivo dessas brigas não é o fato delas estarem juntas. Foram as escolhas delas no momento em que elas tinham essa liberdade para estar fora de casa que desencadearam uma situação como essa, que hoje traz essa situação tão difícil e complicada dentro das suas famílias, essas brigas. Então é importante que a gente possa apresentar a nossa vida e a nossa família diante do Senhor. Eu gosto muito de uma das mensagens do pastor Josué Gonçalves, que ele fala assim, transformando a minha casa em um lugar de milagres. E ali ele pergunta, eu vou falar rapidamente, como que é a minha casa hoje? A minha casa é um jardim onde todos são regados com muito amor? A minha casa é uma pensão? As pessoas elas chegam ali, elas só dormem e vão embora no outro dia? A minha casa é um campo de batalha, onde prevalece a lei do mais forte? A minha casa é um deserto, onde falta tudo que nutre a alma? A minha casa é como se fosse um elevador de um prédio muito alto, cheio de pessoas tão próximas e tão perto, mas ninguém se olha e ninguém se fala? A minha casa é um lugar de solidão? Tem mais de uma pessoa, mas você sempre sente que está só. A nossa casa, queridos, ela precisa ser um lugar de milagres, um lugar onde prevaleça a presença de Deus. E onde que começa essa mudança? Às vezes você pode falar assim, poxa, mas a minha casa, não sei como começar isso em casa. Essa mudança ela começa em você. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 16, versículo 21, crê no Senhor Jesus e será salvo você e os da sua casa. A mudança ela começa por você. Amém? Então nesse período de lutas, de tribulações, esse período em que a gente está vivendo esse isolamento social, é muito importante que você entenda cada dia que a tua casa precisa ser um lugar de milagres e que a presença do Espírito Santo seja real dentro da sua casa, da sua família. Amém? Rapidamente então, Atos capítulo 8, no versículo 2 ao versículo 8, diz assim: naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram com ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava o Cristo. Quando a multidão viu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Irmãos, não é a primeira vez que a igreja ela é impedida
de se congregar em união e em comunhão. Isso já aconteceu antes e aconteceu de uma maneira muito pior. Como está descrito na palavra de Deus, nesse momento em que a igreja ela foi dispersa, onde houve a perseguição da igreja, apenas os apóstolos ficaram ali em Jerusalém. Só que a Bíblia fala que aqueles que se dispersaram, eles fizeram uma grande diferença por onde quer que eles foram. Nesse momento em que a igreja ela foi dispersa, a igreja ela se separou, as pessoas se separaram, mas a igreja não acabou. Irmãos, eu sei que vocês têm ouvido muito isso, mas eu volto a afirmar, a igreja ela não fecha suas portas, porque a igreja de Cristo somos nós. O templo ele pode fechar suas portas, mas a igreja ela continua. Mesmo a gente sendo impedido nesse momento temporariamente de estar em comunhão, nós precisamos ser a igreja de Cristo em cada lar, em cada família. A Bíblia fala no versículo 4 que aqueles que foram dispersos, eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Tanto eu quanto você, nós temos oportunidade de ser sal e ser luz aonde nós estamos. Por isso a importância nesse período, queridos, a importância do culto no lar, a importância de a família estar junto compartilhando a palavra de Deus. Segundo ponto, a Bíblia fala um pouco sobre Filipe, que foi ali numa cidade da Samaria. Aonde ele estava, ele anunciava Cristo, ele anunciava Jesus Cristo. A Bíblia fala que enquanto ele esteve ali, ele fez sinais miraculosos, expulsou espíritos imundos, curou paralíticos, houve uma grande alegria e com toda certeza uma grande mudança naquela cidade. Só que Filipe, ele não estava ali para ele ser exaltado, ele estava ali para levar o nome de Jesus. A gente vê que em alguns momentos de crise, algumas pessoas elas aproveitam essa oportunidade para se promover ou para ganhar alguma coisa em cima. Seja o comerciante que aumenta o preço dos seus produtos, seja um youtuber que fica enfermo e começa a fazer live dia após dia sobre como está a sua recuperação. Muitos nessa hora pensam assim, convém que eu cresça. Só que não é isso que a palavra de Deus diz. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que Cristo seja conhecido. É nesse momento, irmãos, que nós precisamos clamar Ele, clamar Jesus, para que Ele cresça na nossa vida e que nós possamos diminuir com o intuito de que as pessoas não vejam a mim, mas vejam o poder de Deus através de mim. Amém? E por último, eu quero que você entenda que nada acontece sem um propósito. Queridos, na nossa vida, nada é sem propósito. Você vê que aquela tribulação que causou aquela dispersão ali da igreja, fez com que aquela cidade ali da Samaria conhecesse Jesus Cristo através da vida de Filipe. Foi uma tribulação que se transformou em bênção. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas eu gostaria que você aproveitasse esses dias para que você possa buscar o Senhor e conhecê-lo cada vez mais, para que Ele fale ao seu coração. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos, enquanto nós fazemos essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade e pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja em Tua presença. Eu te agradeço por esse momento, ó Pai, por essa luta que o mundo todo está enfrentando. Nós sabemos que ela não é sem propósito. E nós queremos pedir, ó Pai, que a Tua mão poderosa esteja guardando, protegendo a vida de cada pessoa, Pai. Abençoe, Senhor, para que aquelas pessoas que têm a oportunidade de ficarem dentro dos seus lares, elas possam ficar, elas possam cumprir, Senhor, essas orientações, a fim de que esse vírus ele não se espalhe mais sobre a face da terra. Eu peço que o Senhor abençoe, Pai, todos aqueles que não podem parar, aqueles que estão trabalhando nesse período, Senhor. Sejam médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza dos hospitais, corpo de bombeiros, policiais e tantos outros, ó Pai, que ainda estão produzindo, Senhor, para que parte da população possa ficar dentro das suas casas. Abençoe a vida
desses amados, Senhor, proteja eles e que eles a cada dia, Pai, possam ter a oportunidade de conhecer mais e mais o Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, Pai, que está reunida nos lares nesses dias. Que o Senhor os abençoe e que esses lares, ó Pai, sejam edificados e cresçam no Senhor e na Sua graça. Abençoe a vida da Igreja Batista Betel em Londrina e de tantas outras igrejas, Senhor, que têm pregado a Sua palavra em espírito e em verdade, Pai. Esteja dando a Tua graça, a Tua paz e a Tua direção. Em o nome do Senhor Jesus. Sabemos que em breve tudo isso vai passar e sabemos, ó Pai, que não existe nada sem um propósito, que o propósito a cada dia do Senhor nas nossas vidas seja falar a respeito do Senhor, ser uma igreja em cada lar, estarmos firmados no Teu querer e na Tua vontade, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e nós te agradecemos, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa proteger a sua família, possa guardar a sua casa durante toda essa semana, para a honra e glória do Senhor. Abração, Deus abençoe em nome de Jesus.